Querido Deus e eterno Pai,
és a minha realidade. Com essa igreja, sê, Senhor, com cada um dos teus filhos. Abençoa, Pai, poderosamente a vida de cada um. Senhor, obrigado por todas as coisas. Lava-nos, limpa-nos, purifica-nos e santifica-nos com a tua palavra. Obrigado, Senhor. Fala conosco. Fala, Pai. Fala com a tua igreja. Fala com cada um dos teus filhos. Lava-nos, Senhor. Nós santificamos este momento para ti, Senhor, para te adorar, para estar na tua presença, para te bendizer, para render glórias e graça. Fala conosco, Senhor, e nos ensina. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus é o que nós te pedimos e agradecemos, meu Pai. No nome de Jesus. Amém. Um pequeno problema técnico, né? Agora não sei, né, se foi o Wesley que desligou o microfone ou se foi o Alisson que desligou antes do Wesley. Eu não sei quem, né, sabotou quem, né, mas amém. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Abram suas Bíblias no livro de Gênesis. No capítulo 15. Aqui Deus visita Abraão e dá uma promessa para Abraão de que ele teria um filho, ele seria pai de uma grande nação. E aqui no capítulo 15, Deus vai dizendo para Abraão, Abraão faz um sacrifício ao Senhor, aquele que o pastor tem muito falado, né? A bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, carneiro de 3 anos, e o pombo e a rola. E aqui, no final, no versículo 13, está escrito assim: então disse Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-ás, e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em boa velhice serás sepultada, e a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está cheia. Aqui Deus, irmãos, a Bíblia diz que o ontem, o hoje e amanhã para Deus são a mesma coisa, e que tudo já foi, Deus já viu todas as coisas. Todas as coisas Deus já sabe, é o que o pastor tem pregado. Deus já está lá na frente, só aguardando todos esses acontecimentos que Ele já viu e Ele já conhece. Então,
Deus já estava lá na frente, já havia visto todas as coisas, e lá atrás Deus faz uma promessa a Abraão. E diz aqui todas estas palavras: o povo vai ficar lá por 400 anos, e eles vão ser afligidos, mas depois eu vou livrar e vou julgar o povo ao qual eles servirão, e tornarei a trazê-los, porque a medida dos amorreus ainda não está cheia. Aqui é uma outra meditação nessa parte dos amorreus, mas aqui quer dizer o seguinte: ainda não deu tempo, ainda não aconteceram todas as coisas, né? Ainda não chegou a hora. A lição que a gente traz já de início aqui é que Deus conhece todas as coisas, Deus vê todas as coisas, e todas as coisas têm o seu tempo. Deus tem um tempo pré-determinado para todas as coisas. Ele já nos viu em todos os nossos dias. Davi disse que o Senhor conhecia todos os seus dias, que estavam escritos no seu livro antes mesmo que houvesse. Então a nossa fé é essa, de que Deus já escreveu todas as coisas, Deus já conhece todas as coisas. Então tudo tem o seu tempo pré-determinado. Não adianta, irmãos, a gente querer adiantar as coisas. Não adianta. Deus já estava falando para Abraão, mas isso iria acontecer ainda muito lá na frente. Por quê, irmãos? Porque ainda viria Abraão, Isaac, Jacó, seus filhos, José, ainda passaria muito tempo, muitas coisas aconteceriam. Deus, irmãos, fala com Abraão aqui antes mesmo de lhe dar o filho. Então, desde esta promessa, até que as coisas aconteçam depois de 430, vamos ver que Deus fala aqui de 400, mas se passam 430 anos no Egito, até que todas as coisas, tudo isso aqui se cumpra. Só que além desses 430 anos, tem toda a parte ainda da geração de Isaac, Jacó, até chegar no início ali do Egito, para que chegasse, depois de 430 anos, acontecesse todas estas coisas. Então Deus sabe, Deus conhece. Nós temos que crer que Deus, Ele conhece e vê todas as coisas, e está tudo no controle de Deus. Está tudo debaixo do controle do Senhor. Para nós entendermos, irmãos, todo esse contexto bíblico, vamos lembrar: Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, por ter sido abençoado em lugar do seu irmão, foge do seu irmão, vai, para a terra da sua mãe, ele casa, constitui família, depois ele volta. Ele tem 12 filhos, e o seu filho mais amado era José, porque era o filho da esposa que ele mais amava. Aqui também é uma alegoria, um segredo, irmãos. José, ele acaba se tornando o primogênito. Por quê? Ele não era o primogênito de fato, mas ele se torna primogênito por causa do amor. Jacó, ele amava mais a Raquel. Então a esposa amada do esposo, os filhos são primícias, são primogênito. Nós somos gerados pelo Evangelho de Cristo, irmãos, amém? Pelo Evangelho da graça. Nós somos do Senhor. Então, relacionamento entre o Senhor Jesus e a igreja gera filhos primogênitos. Há uma distinção, o pastor tem falado muito, Inclusive ele cita lá sobre os 144 mil, por quê, irmãos? Porque há muitos, há muitos filhos, mas tem aqueles que são os primogênitos.
a primogenitura. É a consequência do amor. Aquele que é gerado pelo Evangelho do Senhor Jesus, né? Ele é filho amado do Pai. A igreja simboliza a mãe. José aqui representa o Senhor Jesus. Relacionamento amoroso entre Cristo e a igreja gera filhos para o reino de Deus, filhos amados do Pai. Mas essa também não é a pregação. Voltando aqui ao contexto, José, ele é gerado, e ali ele é o filho mais amado, e aquilo causa ciúmes aos seus irmãos. E nós conhecemos a história. José é vendido como escravo, ele vai parar na casa de Potifar, e depois ele sofre uma calúnia, e vai parar preso no Egito. Também não vou me ater à história de José, que todos nós conhecemos. Mas José também, irmãos, é uma peça fundamental nessa história, porque para que tudo isso acontecesse, era necessário que acontecesse tudo o que aconteceu na vida de José. Então, às vezes, irmãos, nós achamos que Deus não está vendo, que Deus não está nem aí. Oh Senhor, essa aflição, oh Senhor, essa luta que eu estou passando, oh Senhor. Mas muitas vezes, irmãos, aquela luta, aquela aflição, aquela tribulação é plano de Deus, é propósito de Deus para a tua vida, assim como foi na vida de José. Amém? José passou por toda aquela aflição, aquela luta, foi vendido como escravo, foi parar no Egito, foi preso, injustamente difamado, caluniado. Aconteceu tudo aquilo, irmãos, para que José fosse sendo trabalhado por Deus, porque é na luta, é na adversidade que nós somos trabalhados, irmãos. Que Deus trabalha no nosso caráter, Deus trabalha na nossa mente, Deus trabalha no nosso modo de agir e de pensar, e Deus vai nos moldando para que nós cheguemos aonde Ele quer, para que nós venhamos a estar como Deus quer fazer e quer trabalhar na nossa vida. Então, irmãos, os propósitos de Deus ali, a gente fala da vida de José, a gente conta a história de José, mas o propósito de Deus era muito maior, era para com o seu povo. Irmãos, a gente nunca vai estar acima da igreja, individualmente, nem o pastor. Tanto é que nós aprendemos que Deus dá o pastor para a igreja, não dá a igreja para o pastor, porque Deus ama a igreja. Então, irmãos, nunca nós vamos ser maior do que o corpo, individualmente nós nunca vamos ser, irmãos. A Bíblia diz, Paulo diz, se eu não me engano em Efésios, que Deus concedeu um para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para doutores, outros para mestres, com o fim do aperfeiçoamento dos santos. O propósito de Deus, irmãos, é aperfeiçoar a igreja e abençoar o seu corpo, a sua igreja, os seus filhos. Então o propósito de Deus, muitas vezes a gente é egoísta achando que é só nós. Não, irmãos, nós somos uma peça fundamental em que, se nós deixarmos Deus agir, Deus vai agir em causa de um propósito muito maior. Assim como foi José, Deus abençoou grandemente José, mas para um propósito muito maior, irmãos. Não era simplesmente para abençoar José. José não passou toda aquela situação para que Deus o abençoasse, exaltasse lá na frente. Deus estava fazendo algo muito maior, e nós nos limitamos aos nossos próprios caminhos, os nossos pensamentos, mas a palavra diz que os caminhos, os pensamentos do Senhor não são os nossos, em Isaías. E em Isaías 64 diz também, Isaías fala: nunca se viu, nem se ouviu de um Deus igual a ti, que trabalha por aqueles que em ti esperam. Então Deus está trabalhando a favor daqueles que nele esperam. Então nós temos que fazer o que? Esperar, confiar. Deus está no controle de todas as coisas, Deus sabe. Ou você acha que Deus não sabe, que Deus não está vendo a tua situação, a tua aflição? Que eu preguei
na semana passada. O maior, que nem Davi, era perseguido o menor era perseguido pelo maior. Davi era perseguido por Saul. Só que ele não poderia se levantar contra Saul, porque Saul era ungido superior, era rei. Mas Deus nunca deixou que Saul tocasse em Davi. Deus sempre guardou Davi, Deus sempre protegeu Davi, Deus sempre deu um escape para Davi. Então, nessa trajetória em que você está sendo afligido, irmãos, Deus está te guardando. Deus está te protegendo, Deus está te dando escape, Deus está te direcionando. Lá na frente você vai ser abençoado. Mas é necessário esperar. Porque, irmãos, toda essa trajetória da nossa vida tem um único só propósito, para nós. É que nós venhamos a conhecer Deus. O propósito de Deus não é te abençoar. O propósito de Deus é te aproximar dele. A bênção é consequência, é que nem Jó. Já falei aqui para os irmãos. Jó passou toda aquela situação, não foi para que Deus o abençoasse, porque Jó já era abençoado. Se você ler lá no livro, no início, lá diz que ele já era um dos homens mais notados do Oriente. Ele já era abençoado, ele não precisava. Mas Deus permitiu que ele passasse tudo aquilo, aquela situação, aquela tribulação, para que Jó conhecesse a Deus. O propósito de Deus individualmente para cada um de nós é que nós venhamos a conhecê-lo. E tudo o que Deus faz é para que nós venhamos a conhecê-lo e para que a sua igreja seja abençoada. Para que dê continuidade a sua igreja ao povo de Deus. Deus prometeu para Abraão lá atrás, passou-se todos aqueles anos, Isaac, Jacó, José, tudo aquilo aconteceu na vida de José, mas o plano de Deus era para com todo o seu povo. Então, irmãos, nós nunca devemos ser individualistas, pensar em nós mesmos, mas pensar no corpo, na igreja, na comunhão, porque a igreja vai subir, todos nós. A Bíblia diz que se um membro padece, todo o corpo padece. Então o propósito de Deus, irmãos, é para com a sua igreja, com o nome do Senhor. Então, irmãos, José, vamos relembrar, voltando aqui ao contexto, vamos relembrar, José, nós conhecemos a história. O faraó tem um sonho, ele revela o sonho, Deus dá a revelação para José, e Faraó coloca José como governador do Egito, e tudo aquilo que Deus mostra para José, José começa a colocar em prática, José começa a fazer, e ali José começa a plantar e fazer grandes e grandes plantações, pensando naqueles 7 anos de fome que Deus havia mostrado a ele que viriam. E com isso, Deus usa a vida de José para enriquecer a Faraó. Por quê, irmãos? Porque só eles sabiam que viria aquela grande fome. Se todas as demais nações, se todas as demais cidades e povos ao redor ali soubessem, eles também não tinham se precavido. Mas não, somente o Egito ali se precaveu, e eles fizeram grandes plantações, e fizeram grandes colheitas, e fizeram grandes armazéns, e armazenaram tudo. E quando veio a fome, acabou tudo nas nações vizinhas, eles começaram a vir a buscar tudo no Egito. E ali eles começaram a gastar tudo que eles tinham do seu dinheiro, e foram ali comprando mantimento. Passou-se um tempo, os próprios egípcios, irmãos, olha que interessante, muitas nações vieram buscar alimentos ali, mas os próprios egípcios começaram a passar fome, e ali eles começaram a comprar de Faraó tudo aquilo. Passou-se um tempo, eles vieram a José, falou: nós vamos morrer, acabou o nosso dinheiro, a gente não tem mais como comprar. Aí Moisés falou, José falou, faz o seguinte, vocês têm aqui o gado, não tem? Dá-me o gado de vocês, e em troca eu dou o mantimento. A pessoa vai ficar pensando no que, né?
que mais vale é o corpo, que adianta ficar cheio, né, de gado e a barriga vazia. Então eles começaram a trocar pelos grãos, pelos cereais, e ali foi. Daqui a pouco acaba o gado. Que situação, irmãos, porque eram 7 anos. Passou-se mais um ano, acaba o gado. Aí eles vêm até José e falam: ó, acabou o gado, agora só sobrou a gente, o nosso corpo, a nossa roupa e a nossa terra. Toma tudo e dá-nos de comer, e nós serviremos a Faraó. Foi assim que José enriqueceu a Faraó, e ali todas aquelas terras do Egito foram compradas. E ali José pega e distribui semente para aquelas pessoas, para os egípcios, e fala: vocês vão plantar, 1/5 do que vocês colherem, vocês vão dar para o Faraó. 1/5 parte. As outras, o que sobrar, vocês vão guardar para mantimento e para reutilizarem as sementes para replantarem. E ali foi, a partir dali, 20% do que todo o Egito produzia era de Faraó. E assim José enriquece a Faraó. Só que o tempo passa, irmãos. O tempo passa. Morre Jacó. Morre José. Morre todo mundo. Aquela geração passa. Não eram 430 anos, irmãos? Deus não falou que a 4ª geração ia voltar? Pois é, passou-se todo aquele tempo. E olha que interessante, Êxodo capítulo 1. Nós temos que entender, irmãos, que Deus está no controle de todas as coisas. Êxodo 1, versículo 6. Sendo, pois, José falecido e todos os seus irmãos e toda aquela geração, então passou, irmãos, já é um novo tempo. O povo já tinha crescido, já tinha se multiplicado no Egito, já era uma grande nação. Está escrito aqui: os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Eram muitos. Eles estavam todos ali no Egito. Todos. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Porque, irmão, já tinha passado muito tempo. As coisas, as pessoas esquecem, irmãos. Não conhecia José. Talvez já nem ouvia falar, ou com histórias antigas, porque já tinha se passado 430 anos. José foi um período inicial disso. Com o tempo, irmãos, as coisas vão passando o tempo, as pessoas esquecem. E é assim, é natural. Então, aquele rei havia se esquecido de tudo. O rei lá atrás, Faraó lá atrás, poderia até ter feito algum compromisso com José, né? Algum acordo, mas depois que morreu, o tempo vai passando, outras pessoas começam a assumir o reinado, as coisas vão mudando, irmãos. As coisas vão mudando. E o que aconteceu? Né? Olha o que está no versículo 9. O qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com as suas cargas. 13.
E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim lhe fizeram amargar a vida com dura servidão em barra, em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. Então esse rei começou a olhar toda aquela nação, todo aquele povo, e falou assim: epa, esse povo cresceu demais. Esse povo aí é mais poderoso que nós. Irmãos, aprenda uma coisa. Na história de José nós vemos isso. Onde José colocava a sua mão, prosperava. E Deus fez a mesma coisa com o povo ali no Egito. O povo começou a crescer, o povo começou a se multiplicar, o povo começou a se tornar grande e poderoso, ao ponto de o rei se sentir ameaçado. Lembra da história de Jacó? Jacó foi lá, trabalhou 7 anos de graça por Léia, depois por Raquel mais 7 anos. Em todo esse período, ele teve o seu salário diminuído 10 vezes. Ele foi injustiçado. Só que quando Jacó sai da terra do seu sogro, ele sai levando uma grande fazenda. Por quê? Porque Deus abençoa. O crente é assim, irmãos. Onde ele coloca a mão, Deus faz prosperar. Se ele for dirigido pelo Senhor, pelo Espírito Santo, se ele for fiel, temente ao Senhor, Deus faz prosperar. Olha lá aquele crente, tudo que ele faz dá certo, prospera. E é isso que acontece, irmãos, muitas vezes neste mundo, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, Deus começa a te abençoar, você começa a prosperar, você começa a tirar boas notas na faculdade, você começa a ir bem no trabalho, o trabalho começa a dar resultado. O que acontece, irmãos? Pessoas sentem inveja, pessoas começam a te perseguir, porque elas se sentem ameaçadas e ficam amedrontadas. É assim na nossa vida, irmãos. Isso aqui é uma alegoria para nós, acontece conosco. Então ali o rei viu aquela situação e falou: esse povo está muito grande, muito numeroso, mais poderoso que nós. Por quê, irmãos? Porque eles viam algo diferente naquele povo. Eles viam que aquele povo era um povo abençoado. Por causa do quê, irmãos? Por causa da promessa que Deus fez a Abraão e se estende até nós que somos filhos espirituais de Abraão. Então, irmãos, a tua bênção vai ser motivo de inveja para muitas outras pessoas. Por isso que o crente tem que ser prudente, irmãos. Não sai contando para todo mundo as tuas coisas. Tem gente que vai sentir inveja, né? É lógico, nós temos que testemunhar, temos que contar daquilo que Deus tem feito na nossa vida, mas para com a igreja. Sai contando da tua vida para qualquer pessoa, não, irmão, você causa inveja. Tem que ser prudente. Até mesmo dentro da igreja, às vezes tem irmão que fica com ciúmes, fica com inveja. Tem que tomar cuidado, irmãos. Amém? Nosso sentimento não tem que ser esse. Nós temos que nos alegrar. Quando o teu irmão é abençoado, você tem que se alegrar. Então, tem que ser prudente, irmãos. Amém? Então, aquele povo era abençoado. O rei viu, começou a notar. Esse povo crescia, se multiplicava. Provavelmente o povo era bem menor que o povo do Egito. O povo de Israel era bem menor a quantidade, mas eles eram poderosos, eles eram abençoados. Passou-se o tempo, aquele rei viu e o negócio complicou. E começou a colocar carga de impostos, começou a afligir aquele povo com um trabalho duro. E olha que interessante, irmãos. Lembra que eu falei que Deus é sempre com o menor, com aquele que está sendo injustiçado? Não é simplesmente pelo fato de ser menor, mas Deus é sempre com aquele que está sendo injustiçado. Ainda mais quando é o menor, porque o menor não pode se levantar contra o maior. Então Deus sempre vai a favor daquele que é injustiçado. O que acontece, irmãos? Aqui o povo começa a ser afligido. E olha que interessante que diz no versículo 12:
Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, dessa maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Aquilo causava ainda mais, assim é o inimigo, irmãos. Quanto mais ele te persegue, mais Deus te abençoa, ele fica irritado. Por quê? Porque Deus é contigo, Deus é conosco, Deus é com a sua igreja. Então quanto mais você é afligido, mais você é perseguido, mais Deus te abençoa. Se você não ficar murmurando, né? Porque se você murmurar, você vai morrer no deserto. Deserto, irmãos, é prova, é momento, nós temos que passar, é luta, é sequidão. Mas você tem que permanecer, crendo e esperando no Senhor. Então, irmãos, quanto mais, quanto mais acontecia isso, mais eles perseguiam, mais o povo é abençoado. Aí eu acho que o rei do Egito falou assim: não está adiantando, a gente precisa fazer outra coisa. É o seguinte, chamam as parteiras, nós vamos matar todos os filhos dos hebreus. Se nascer mulher, deixa viver. Se nascer homem, outra trama. Aí você fala assim: puxa vida, agora já era. Agora lascou de vez. Agora estamos perdidos. Só que tem uma coisa. Está escrito que as parteiras temeram a Deus. Irmão, você não precisa fazer nada, Deus trabalha ao nosso favor. Quem que colocou o temor no coração daquelas parteiras? Foi o próprio Deus, porque elas viram que aquele povo era um povo de Deus, era um povo abençoado, então elas temeram. Quem coloca, irmãos, o respeito, o temor no coração do povo, das pessoas, é Deus. Quando Davi ele começa a reinar, ele vê que Deus, que o povo se sujeita a ele, que o respeita, e ele entende que aquilo é Deus, não é ele. Ele entende que Deus havia colocado o respeito no coração do povo para se sujeitar a ele, Deus que fez aquilo. Então é Deus, irmãos, você não precisa se preocupar. Às vezes tem uma situação que você fala: agora lascou, não vai ter jeito. Fica tranquilo, Deus está no controle, irmãos. Deus colocou o temor no coração daquelas parteiras, e elas não fizeram aquilo que o rei tinha mandado. Aí o rei ficou furioso, mandou chamá-las. O que vocês estão fazendo? Vocês estão me enganando? Não, rei, Deus deu até sabedoria e estratégia para elas. Não, rei, é que é o seguinte: as hebreias são mais espertas do que nós. Quando a gente chega lá para fazer o parto, já nasceu o menino. E assim Deus usou aquelas mulheres para poupar o povo. E está escrito aqui, irmãos, que elas foram abençoadas por causa disso. A pessoa não é nem crente, irmãos. Se a pessoa ajudar um crente, se a pessoa abençoar um crente, ela vai ser abençoada. Porque, irmãos, está na Bíblia, é bíblico. Deus, Ele honra. Amém? Então, Deus está no controle de todas as coisas. Deus usou aquelas mulheres para livrar o povo, e aquelas mulheres foram abençoadas. Tanto é que elas mesmas tiveram até posse. Deus abençoou, irmãos. E ali o povo continuou crescendo, se multiplicando e sendo abençoado. Tudo é propósito de Deus, irmãos. Deus permitiu que se levantasse aquela luta, mas Deus não permitiu que as crianças fossem mortas. E ali nasce Moisés. Só que a perseguição era muito grande. Está escrito aqui no capítulo 2 de Êxodos que Moisés era filho de um levita, a mãe e o pai eram da tribo de Levi. Lembra?
tribo de Levi é a tribo separada para servir a casa do Senhor. Amém? Então, Moisés era um levita genuíno. Então, a sua mãe escondeu ele por 3 meses, mas chegou um momento que não pôde mais esconder. E aí o que ela fez? Ela pegou um junco ali, umas madeiras, colocou o filho, colocou na beira do rio ali. E a irmã de Moisés ficou só de longe olhando. Deus dá estratégia, irmãos. Provavelmente ela sabia que a filha de Faraó ia descer ali para se banhar, porque deveria fazer isso todos os dias, aquele horário. Aí ali a filha de Faraó desce, vê aquela criança chorando, se compadece, né? Essa criança deve ser filho dos hebreus. Aí aparece a irmã de Moisés: olha, se você quiser eu conheço, eu posso conseguir uma ama para esse filho. Vai lá e chama essa mulher. Aí vai lá e chama quem? A mãe mesmo de Moisés. Aí a filha de Faraó fala: ó, cuida dessa criança por um certo tempo e eu te pagarei o teu salário. Fica com ela. De meio a uma situação totalmente adversa vem a bênção de Deus. Porque Deus move todas as coisas ao nosso favor, irmãos. Amém? Às vezes você acha: não vai dar, a perseguição é muito, eu não vou aguentar. Deus te dá estratégia, como você deve fazer, né? O que você deve fazer, no momento certo, e ainda Deus te abençoa. Aquela mulher ficou com o seu filho e ainda ficou recebendo salário. Ficou sendo paga para cuidar do seu próprio filho. É claro que por um tempo, porque depois que o menino já era grandinho, ela teve que entregar. E a filha de Faraó adotou Moisés. Só que tudo, irmãos, tem o seu propósito. Lembra que eu falei? Tudo tem um propósito de Deus. Moisés é adotado pela filha de Faraó e começa a ser educado ali e começa a viver, provavelmente começa a viver no palácio ali, junto, né, da família de Faraó ali, começa a ser educado na lei dos egípcios e começa ali e vai sendo formado e vai crescendo. E ali o tempo vai se passando. Moisés já é grande. Daqui a pouco Moisés está passando ali, né? Ele vê um egípcio ferindo ali um hebreu, né? Ele vê um egípcio ali maltratando um hebreu. Ele vê, olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém. Ele vai lá e, né, mata aquele egípcio, enterra. Ele achou que ninguém ia saber de nada. Dia seguinte, ele sai, ele vê 2 hebreus brigando. Aí aquele que estava cometendo a injustiça, ele fala: por que faz isso com teu irmão? Aí aquele homem: o que você vai fazer comigo? Quem te ergueu como juiz do povo? Você vai me matar como você matou o egípcio? Opa, descobriram. E esse negócio chegou ao ouvido de Faraó, que Moisés havia matado um egípcio. E aí o próprio Faraó quer matar Moisés e Moisés foge. Aí Moisés foge para Midian. Chega lá, ele conhece Zípora, conhece o seu sogro, e ali seu sogro Jetro dá Zípora como esposa para ele. E ali ele passa a viver e habitar em Midian e cuidar do rebanho do seu sogro.
E ali ele passa a viver outra história. Por que que Deus permite que isso aconteça com Moisés, irmãos? Porque Deus também tinha um plano com Moisés. Só que Moisés, assim como José, era uma peça em todo esse quebra-cabeça, que é o plano de Deus. Deus queria abençoar Moisés, mas o plano era muito maior. Era usar Moisés para tirar o povo do Egito. Porque Deus haveria de cumprir aquilo que ele havia falado com Abraão lá atrás. Só que as coisas vão acontecendo no meio do caminho, irmãos, porque Deus tem os seus planos. E às vezes a gente fica questionando: por que Deus? Por quê? Por que, Senhor? Porque Ele é Deus. E Ele conhece todas as coisas. E Ele sabe o ontem, o hoje e amanhã. A gente não sabe. Lembra que eu citei Isaías? Os planos de Deus, os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. O Senhor fala isso. E às vezes a gente fica: ai, Senhor, por quê? Por quê? Deixa Deus trabalhar. Porque Deus tem um plano maior. Ai, pastor, mas por que Deus permitiu toda aquela perseguição? Aí Moisés é separado da sua família, passa a habitar com o faraó. Daqui a pouco ele faz um negócio lá que ele é perseguido e tem que fugir para Midian. Que negócio estranho. Pois é, irmãos, era Deus trabalhando em todas as coisas, inclusive no caráter de Moisés. Primeiro, irmãos, por que Deus permite toda aquela perseguição? Para que querendo matar as crianças que eram recém-nascidas, para que acontecesse toda aquela coisa e Moisés fosse parar nas mãos da filha de Faraó. Mas por que, pastor? Porque lá Moisés foi conhecido. Entre Faraó e a sua família, Moisés era praticamente da família. Ele foi conhecido. Por quê, pastor? Porque lá na frente, aquele Faraó, ele ia morrer, o seu filho ia começar a reinar, e Moisés teria de voltar e negociar com ele a saída do povo. Se aquele faraó não conhecesse Moisés, provavelmente ele não ia dar nem ouvido para Moisés. Mas provavelmente aquele que assumiu o lugar de seu pai havia crescido com Moisés. Eles eram conhecidos. Então Deus permitiu que Moisés fosse parar lá na casa de Faraó para que ele fosse conhecido por este que haveria de ser o rei mais adiante. E quando Moisés volta, Moisés começa a negociar a saída do povo. Ah, pastor, mas por que não manteve Moisés lá? Teve que mandar Moisés lá para o deserto, lá para Midian. Porque tudo aquilo que foi ensinado a Moisés na terra do Egito era necessário que fosse desconstruído totalmente. Era necessário que Moisés passasse um tempo lá no deserto, lá em Midian, com a sua família, com o seu sogro, cuidando do rebanho, para que tudo aquilo que Moisés aprendeu, tudo aquilo que ele foi ensinado, fosse desconstruído. É alegoria, irmãos. O Egito é o mundo. Deus te salvou, Deus te trouxe para a presença dele, e tudo aquilo que você aprendeu do velho homem precisa ser desconstruído. Precisa ser desfeito. Amém? Tudo que Paulo diz que a gente tem que deixar o velho homem, viver, andar em novidade de vida. O Senhor nos chama para que nós venhamos andar em novidade de vida, ser nascido da água e do Espírito, ser guiado pelo Espírito. O crente é assim. Você não se converte
e sai agindo e fazendo as mesmas coisas que você fazia antes no mundo. Não, você anda em novidade de vida, o Senhor começa a te transformar, mas isso não é de você. Você começa a orar, habitar na presença de Deus, Deus começa a agir pelo seu Santo Espírito no teu coração e começa a te transformar. E aí você passa a pensar e sentir diferente. Você passa a agir, você é transformado pela palavra. Por isso que é importante ouvir a palavra. As minhas palavras são espírito e vida. O Senhor Jesus nos disse isso. Então, a palavra do Senhor entra em nós e gera em nós o seu espírito. E gera em nós vida, e nós somos transformados pela palavra. Então, nós temos que deixar ser trabalhados pela palavra. A importância de ouvir a palavra de Deus. Nesse momento, irmãos, de pandemia, em que nós estamos com as igrejas fechadas por causa do número de casos que aumentou e de mortes também, toda essa situação, irmãos, é uma situação adversa. Mas nós não temos que ficar olhando para essa situação. Nós temos que nos manter firmes na fé, sempre ouvindo a palavra. Agora, irmãos, fartas e fartas palavras, né? Da sede, das nossas igrejas no YouTube. Então, nós temos que ouvir a palavra. Né? Essas gravações vão ficar lá no YouTube, para que os irmãos possam se alimentar. Deixa eu ouvir aquela palavra de novo, que o pastor falou tal coisa, eu preciso. Às vezes é necessário ouvir a palavra, irmãos, mais uma vez, 1, 2, 3 vezes, até você assimilar e entender. Você tem que ficar meditando naquilo ali que é pregado. Então, irmãos, nós precisamos da palavra, precisamos ficar firmes, amém? Firmes na palavra do Senhor. Então, tudo aquilo que foi na vida de Moisés, que ele aprendeu no Egito, precisou ser desconstruído. Então, Moisés, fica um tempo ali com o seu sogro, e tem filhos, e começa, tem a sua esposa, e começa ali a ter uma nova vida. Só que chegou o tempo de Deus, irmãos. Deus visita Moisés lá no Monte Horebe. Moisés pega o rebanho, começa a passear ali, vai por trás do deserto, vai até o Monte Horebe, leva o rebanho ali para se alimentar, cuidar do rebanho. Daqui a pouco Deus visita Moisés. Olha que interessante, irmãos. No Êxodo, capítulo 2, versículo 23. E aconteceu depois de muitos dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Irmãos, Deus não estava vendo o que estava acontecendo com o povo? Deus não sabia? Por que está escrito aqui que Deus, que Deus ouviu o seu gemido e lembrou do seu concerto, e atentou para os filhos de Israel? Porque, irmãos, aqui também tem um ensinamento. Às vezes você está passando a luta, você está passando a tribulação, você está passando um monte de coisa, você fica calado. O que você tem que fazer? Orar, clamar ao Senhor. Porque enquanto você não orar e não clamar, o inimigo se interpõe no meio do caminho e não deixa Deus agir em seu favor. Você não pediu, você não orou, é aquilo que o pastor Takayama tem nos ensinado. Se você não pediu, se você não orou, o inimigo quer impedir a nossa bênção. O inimigo quer impedir você. Então você está passando a luta, está passando a tribulação, não fique calado. Ora, clama ao Senhor. E ali, a partir do momento que o povo começa a clamar a Deus, Deus ouve. Aí Deus fala, está dando tempo, chegou a hora. E ele fala, Moisés, aí ele lembra. Parece para Moisés ali no Monte Horebe, aquela famosa passagem, Moisés, o lugar que você está é santo, tira as sandálias. Aí Moisés tira,
E Deus começa a falar com ele tudo o que haveria de acontecer e o que ele ia fazer. E ali, Deus fala e dá toda a estratégia para Moisés. E começa a falar, discorrer o que ele ia ver. Moisés, você vai ter que voltar, você vai falar com o faraó, você vai pegar os principais dos anciãos. Primeiro você vai falar com os anciãos. Aí você vai falar, o eu sou te enviou. Aí você vai pegar os anciãos, você vai até faraó e você vai negociar a saída do povo. Então Deus começa a dar estratégia. E Deus fala com Moisés ali, Deus vai ensinando, Deus vai dando estratégia. E olha que interessante o que Deus fala para Moisés. Capítulo 3, versículo 20. Porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito, com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, depois vos deixará ir. E eu darei graça a este povo, aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata e de ouro e vestidos, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis ao Egito. Lembra que eu falei que Deus abençoa? Você pode estar sendo perseguido, você pode estar acontecendo o que for, no final você é abençoado. Não foi isso que aconteceu com Jacó? Jacó foi injustiçado pelo seu sogro, mas no fim ele não saiu com grande fazenda. José não foi injustiçado em todo o caminho, mas no final ele foi honrado e foi colocado como governador do Egito. Deus não falou lá para Abraão que Deus ia tirar o povo lá com grande fazenda? Lembra que nós lemos lá em Gênesis? Deus falou que ia tirar o povo com grande fazenda. No final, irmão, você pode estar sendo afligido, você pode estar passando o que for, no final é bênção. Por causa do quê? Dos propósitos, dos planos de Deus. Amém? Então nós temos que crer. Êxodos um pouco mais adiante, no 12, capítulo 12, versículo 40. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Então eles passaram lá por 430 anos e os seus últimos anos foram de aflição. Porque aquele rei que havia se levantado no Egito se esquecera de tudo o que José havia feito. E temeu aquele povo e começou a perseguir aquilo que nós falamos aqui nessa noite. Mas no final, irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos é que não importa a tua luta, não importa a tribulação, no final é bênção. Deus tira o povo do Egito para fazer o povo herdar a terra que ele havia prometido a Abraão, a terra de Canaã. Amém? A terra dos amorreus, dos jebuseus, dos perineus, toda aquela região que Deus havia prometido. Deus começa a cumprir. E olha que interessante, irmãos. Olha o que acontece. No Êxodos. Deixa eu ver aqui. Fala aqui no próprio 12, né? No próprio 12, fala da saída deles, né? E olha que interessante, no versículo 33, vamos pegar até antes, né? 32, lembra aqui o contexto, irmãos? Deus já tinha feito várias pragas, e a última foi a morte dos primogênitos, em que Deus passa pelo Egito e o anjo da morte leva todo o primogênito dos egípcios, menos do povo de Israel. E ali o povo, sai daqui, vai embora vocês.
Deus faz tudo aquilo, irmãos, para que eles pudessem liberar o povo de ir embora. E aí eles falam aqui no 33, e os egípcios, 32, levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam o povo, apressando para lançá-los da terra, porque diziam, todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa, antes que levedasse as suas amassadeiras, atadas, e os seus vestidos sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestidos, e o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios, e emprestavam-lhe, e eles despojaram os egípcios. Olha o que Deus faz, irmãos. No desespero daquele povo, vai, sai logo daqui, nós vamos morrer todo mundo. Me dá um vaso, toma, vai, leva. Me dá um vaso, toma, vestido, toma, vai embora. O que aconteceu, irmãos? Toda aquela injustiça que eles sofreram, tudo aquilo que foi tomado deles, aqueles altos encargos, impostos que eram colocados sobre eles, aqueles trabalhos duros que eram colocados sobre eles, tudo aquilo que eles foram injustiçados, irmãos, Deus foi a justiça. Aprenda uma coisa, Deus sempre vai ser a tua e a minha justiça, a nossa justiça. Você pode estar perdendo agora, lá na frente Deus te recompensa, Deus te dá em dobro. Não aconteceu com a vida de Jó? Jó perdeu tudo, Deus restituiu o dobro. Então confia no Senhor que Ele vai fazer, não importa. O inimigo está te tomando, está te levando, não importa, creia no Senhor. O Senhor é a tua justiça, Ele que vai te abençoar. Então Deus trabalha na vida de José, Deus trabalha na vida de Moisés, sempre pensando num propósito maior, que é abençoar todo o seu povo, a sua igreja. Então, irmãos, creia, Deus está no controle de todas as coisas, Ele está vendo todas as coisas, e Ele tudo conhece, Ele tudo vê, amém? Mas Deus não está vendo minha aflição. Lógico que Deus está vendo, é propósito dEle. Deus está te moldando o teu caráter, Deus está te ensinando, para que quando vier a bênção de Deus, você não se perca nela, porque Deus quer te abençoar. Então este é o propósito. Deus não havia prometido isso aqui lá, Abraão, irmãos? Deus já foi lá na frente e já viu, Abraão, o povo vai ficar lá 400 anos, e quando eu tirar eles de lá, eu vou tirar eles com grande fazenda, com bênção. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você está sendo injustiçado, perseguido, no final vem a tua bênção. Espera, mas você tem que permanecer esperando, amém? Você tem que crer e confiar no Senhor. Vamos orar ao Senhor, e que o nosso coração, a nossa confiança, irmãos, esteja sempre em Deus, sempre no Senhor. Ele sabe todas as coisas. Não te precipites com a tua boca, espera, louve, glorifica o nome do Senhor. Na adversidade é a oportunidade que nós temos, irmãos, de glorificar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, que esta palavra, Senhor, fique guardada em nossos corações, e que sempre o Teu Santo Espírito venha nos lembrar, Senhor, que quando passarmos pela luta, pela adversidade, nós possamos nos lembrar dessa palavra, porque hoje pode estar tudo bem, mas sempre vem a adversidade, sempre vem o dia mau, e nós bem sabemos em quem nós temos crido. Está escrito que o Senhor é fiel e poderoso para guardar o nosso galardão até aquele grande dia. E nós sabemos que o Senhor, que a nossa bênção vem de Ti, das Tuas mãos, nos ensina cada dia mais a esperar em Ti, ainda que na dificuldade, momento mais difícil, que nós possamos produzir o fruto da adoração, do louvor, engrandecer o Teu nome, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, e que tudo é para se cumprir com o Teu propósito, para um bem maior, para o final. O Senhor quer nos levar para a terra prometida, para Canaã espiritual, para o céu, porque o que nos importa, ainda que por muitas tribulações, é entrar no Teu reino, é o que está escrito, é o que nós cremos. Propósito maior, Senhor, é nos levar para o céu, para a Tua presença, e nós bem sabemos, Senhor, que a Tua bênção vem, ainda que pareça que demore, a Tua bênção vem no final.
Nós cremos, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, esse receberá a coroa. É assim que está escrito, é a tua palavra, e nós cremos e confiamos e esperamos tão somente em ti. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, e que a nossa confiança esteja em ti, sempre firmada em ti, na tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, guarda-nos, Senhor, livra-nos de todo mal, que nós não venhamos a pecar com os nossos lábios, mas que nós venhamos a produzir o fruto perfeito do louvor, Senhor, com a palavra, e que nós possamos te louvar e te engrandecer, e que todos estes ensinamentos, tudo isso aqui, Senhor, seja para a nossa edificação, o nosso ensino. Tudo que foi escrito antes, foi escrito para o nosso ensino. Tudo, Pai, são coisas, sombras das coisas futuras. Hoje nós passamos todas estas coisas e traduzimos no sentido espiritual, Senhor, para entender o teu reino, a tua justiça, todos os teus propósitos. Ser com a tua igreja, abençoa poderosamente, Pai, é o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém? Fica firme, irmãos, creia, confia no Senhor, espera nele, amém? Lembrando, irmãos, que o mês de fevereiro nós não teremos os cultos presenciais, permaneceremos com a igreja fechada, mas nós vamos continuar com os nossos cultos, às terças, às 20 horas, pelo Zoom, culto Deus é o Socorro. Sexta-feira, às 20 horas, também pelo Zoom, culto de oração. Tem sido uma bênção, irmãos, participem. E aos domingos nós estaremos transmitindo o culto da família às 18 horas. A palavra de estudo bíblico do pastor Takayama continua sendo transmitida às quartas e aos sábados, amém? E que nós possamos sempre estar nos alimentando da palavra do Senhor. Vamos orar agora, fecha os teus olhos. Obrigado, Senhor, por mais este dia na tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelos teus ensinamentos, por tudo que o Senhor tem feito. Cuida, Senhor, de cada um dos teus filhos, sê com todos, nos dê a graça, nos dê a paz, e abençoe poderosamente a vida de cada um. Senhor, nos ensina cada dia mais a andarmos nos teus caminhos. Guarda cada um dos teus filhos, visita todos, Senhor. Cura os enfermos, sara, Senhor, os feridos, dê graça, levanta os caídos, fortalece, Senhor, com a tua destra fiel, e sê com todos, e que essa palavra possa chegar a todos os corações, e os teus filhos possam ser renovados, Senhor. Sê com cada um, visitando, abençoando, guardando, livrando de todo mal, e que nós possamos estar debaixo da tua mão poderosa, que nós possamos nos manter na comunhão do teu Santo Espírito, e que o Senhor esteja na direção de todas as coisas. Abençoa os teus filhos, Pai, visita cada um, Pai. Este é o último culto deste mês, que o Senhor abençoe todos aqueles que aniversariaram em janeiro, seja aniversário de casamento, seja o seu próprio aniversário, que o Senhor possa abençoar a todos, dando a graça, dando a paz, frutificar, abençoar, assim como o Senhor abençoou o povo, que multiplicava grandemente. Que o Senhor seja assim na vida dos teus filhos. Abençoa e faz prosperar, frutificar, no nome de Jesus, multiplicar, e que tudo seja por honra e glória do teu nome. Abençoa cada um dos teus filhos, sê com todos, dando a graça e dando a paz. Que o Senhor também abençoe os dízimos e as ofertas, e que o Senhor, segundo a ordem de Melquisedeque, o nosso sumo sacerdote eterno, Senhor Jesus, Ele abençoe a tua casa, o teu lar, a tua família, a tua vida, o teu trabalho. O Senhor seja contigo e te dê a graça e a paz por onde quer que for. O Senhor te dê sabedoria no nome de Jesus. E que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, não só agora, mas para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.